Então, já tendo visto o procedimento extrajudicial da ação de consignação em pagamento, já tendo falado sobre a legitimidade, sobre a competência, e começamos pelos aspectos gerais e introdutórios, sobre quando que se dá a consignação em pagamento, de onde ela vem, como ela se alimenta, onde ela vive, né? Artigos 334 e 335 do Código Civil, vamos agora tratar do procedimento judicial da consignação em pagamento, do pagamento mediante consignação. O primeiro item que nós temos que ver, essa recusa parcial seria por expresso, ele tem que recusar por expresso, né? Ele recusaria parcialmente por expresso. Tá, Andressa? O primeiro item que nós temos que ver é a petição inicial. A petição inicial que está prevista no artigo 541 do CPC. Artigo 541 do CPC. No procedimento da ação de consignação em pagamento, né? É necessário observar os requisitos da petição inicial também do artigo 319 do CPC que nós, né, estudamos. E tem um pedido específico que é, na verdade, ação de consignação em pagamento. Nós vimos que consignação significa depósito, né? Pagamento em consignação significa pagamento mediante depósito. Então, é elementar que haja um pedido expresso a respeito do depósito da coisa. Um requerimento de depósito da coisa ou da quantia. E aí, além dos requisitos, portanto, do artigo 319 do CPC, vejam que o artigo 542 prevê. Na petição inicial, o autor requererá o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do parágrafo 3º do 539. Que ressalva é essa? Vamos começar pela ressalva. Quando já se deu o depósito no estabelecimento bancário. E dentro de 30 dias, o devedor, depois da recusa do credor, propõe a ação judicial. Então vai se considerar o depósito já realizado lá perante o estabelecimento bancário. Não havendo depósito perante o estabelecimento bancário, tem que se consumar o depósito judicial. Então a parte requer o depósito judicial, o juiz defere, e ela tem 5 dias para realizar o depósito. Parágrafo único. Não realizado o depósito no prazo do inciso 1º, o processo será extinto sem resolução do mérito. Por quê? A especialidade do procedimento, como nós estamos vendo, gira em torno do depósito. Ação de consignação em pagamento, ação no qual o pagamento se dá mediante depósito. Então, sem o depósito, perde o sentido a ação de consignação. Claro, nós temos aqui o princípio da primazia da resolução do mérito, né? O juiz pode dar mais chances, mas também não é obrigado. O parágrafo único já traz que, descumprido o prazo de 5 dias, pode ser extinto. E o inciso 2º prevê que na petição o autor deve requerer a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. O pedido de citação ele vem sendo considerado desnecessário por jurisprudência e doutrina, tá? Não especificamente na ação de consignação, mas de modo genérico, em qualquer tipo de ação. Porque a citação é um pressuposto de validade do processo, né? Artigos 238 e 239 do CPC. Então a citação se dá por força de lei. Tenha o autor pedido ou não que cite o réu tem que ser citado, né? Então veja que no Código de 73, no procedimento comum, tinha lá um inciso que previa, o autor tinha que pedir a citação do réu. No 319 do CPC atual não tem. Porque ali o legislador se deu conta que não precisava tratar. Aqui ele manteve, né? Está desatualizada essa previsão, vamos assim dizer. É desnecessário o autor pedir. Então, mesmo que o autor não peça a citação do réu,
não vai ter nenhuma invalidade. O juiz sabe que tem que citar o réu. E vai citar o réu para quê? Para que o réu ou levante o depósito, que vai equivaler a uma reconhecimento da procedência do pedido, ou que o réu ofereça a contestação para que venha a discutir ali a viabilidade do pagamento mediante consignação. Ok? Efetuado o depósito, senhores, o depósito da prestação, o risco da dívida é transferido ao demandado, tá? Que é o credor da prestação. Então, o risco da prestação, após o depósito, é transferido ao credor, que é o demandado. Isso é o que se chama res perit creditoris. Os senhores devem ter visto isso em direito civil, né? Quem responde pela depreciação, deteriorização da coisa após a realização do depósito, quem suporta esse risco é o credor. Pois bem, o artigo 541, ele curiosamente complementa o 542. Aqui o código inverteu a ordem, né? Porque o 541 trata de uma hipótese específica, que é o de prestações sucessivas, né? Você imagina o pagamento de mensalidades de um clube, mensalidades escolares. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, então requereu o depósito da primeira, depositou. Pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo e sem maiores formalidades as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 dias contados da data do respectivo vencimento. Isso aqui acaba sendo a concretização do que já constava no Código de Processo Civil, no artigo 323. Vejam. 323 do CPC também, lá no capítulo da petição inicial, do pedido. Ó. Na ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido. Mesma lógica. Aquelas que se vencerem no curso do processo. O mesmo raciocínio em relação à ação de consignação e pagamento. Se você quer consignar a prestação desse mês e o processo avança, você também quer implicitamente consignar a prestação do próximo mês. Você pode? Pode. Tem que formular pedido expresso nesse sentido? Não. Isso já está implícito. Artigo 323. Então você vai, dentro de 5 dias, requerer o depósito, vai efetuar o depósito em até 5 dias. Então, o devedor pode continuar a depositar no mesmo processo, sem maiores formalidades, em até 5 dias. Trata-se de uma medida de economia processual e evita a propositura de diversas demandas consignatórias, o que seria desnecessário. Com a citação, então está visto aí a petição inicial. Com a citação, que é determinada após a efetivação do depósito da coisa, então a citação se dá após a efetivação do depósito da coisa. Como nós vimos, o procedimento gira em torno do depósito. Especialidade gira em torno do depósito. O réu nem é chamado a participar se a coisa não for depositada. Artigo 542, parágrafo único. O processo é extinto se o autor não depositar em 5 dias após o deferimento judicial. E aí, uma vez citado o demandado, o réu, que é o credor, né, o credor pode levantar a coisa ou contestar. Se ele contestar, ele vai discutir a viabilidade da consignação. Ele também pode adotar as duas providências. Ele pode discutir a viabilidade da consignação, por exemplo, está discutindo que o valor está errado. Então ele não deu quitação porque há uma discussão quanto ao valor. E ele pode já levantar a coisa. Porque vamos lá, se o devedor quer pagar 1.000
e o credor não dá quitação, porque aos olhos do credor não são 1.000, são 1.500, ninguém duvida que 1.000 são devidos. A controvérsia gira em torno do 1.001 em diante. Então, que se deve R$1.000, não tem dúvida. O próprio devedor quer pagar R$1.000. E o credor quer receber, mas ele quer receber mais de 1.000. Quando nós temos o depósito dos 1.000, o problema não é que os 1.000 não são do credor. O problema é que o credor está alegando que os 1.000 não são suficientes para livrar o devedor da mora. Então, o que vai acontecer? O processo vai prosseguir, discutindo na contestação quem está certo ou não. E, enquanto isso, o credor pode ir levantando a quantia, porque aqueles R$1.000 nesse exemplo, ninguém tem dúvida que é dele. Não há controvérsia jurídica, portanto, quanto àquela quantia depositada. Há previsão expressa do Código nesse sentido. Ó, o 545, como nós veremos adiante, ele trata da insuficiência do depósito, que foi essa hipótese que eu cogitei com os senhores ainda agora. No caso do caput, insuficiência do depósito, poderá o réu levantar desde logo a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial. Quanto àqueles R$1.000, está satisfeita a prestação. Consequente liberação parcial do autor, que é o devedor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. E aí, no meu exemplo, vai ficar a discussão se o devedor continua devendo ou não os 500 que ele não pagou. Se o credor tem ou não o direito de receber, a diferença é que é os R$500. Ao final, o devedor, que é o autor, tendo razão, está tudo resolvido, não deve mais nada. Se ao final quem tinha razão era o credor, não era 1.000, era 1.500, você vai calcular nos meses todos que foram pagos 1.000, ele vai ficar devendo R$500 e vai incidir em cima de R$500 os ônus da mora. Essa é a questão. Ok? O 543 tem uma previsão específica, que é a hipótese na qual o objeto da prestação for uma coisa indeterminada. Se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha couber ao credor, será este citado para exercer o direito dentro de 5 dias. Porque aí, vejam, o procedimento não é para depósito. O devedor, nesse caso, não pode depositar. Ele não sabe qual é a coisa precisamente. Isso aqui é o procedimento de concretização, de definição da coisa. Se competir ao credor a definição da coisa que vai ser depositada, então vai ter que citar ele, não para adotar uma dessas providências, contestar ou levantar. Isso aqui é um caso diferenciado. Ele vai ter que peticionar dizendo qual coisa que ele quer, para que depois o devedor, o autor, tenha 5 dias para depositá-la. Então será este o credor citado para exercer o direito dentro de 5 dias, se outro prazo não constar de lei ou do contrato, ou para aceitar que o devedor o faça, devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, fixar o lugar, o dia e a hora em que se fará a entrega sob pena de depósito. Trata, portanto, de coisa incerta. Coisa incerta que tem regulamentação nos artigos 243 a 245 do Código Civil. Nas hipóteses de coisa incerta, coisa indeterminada, em regra, a escolha compete ao devedor. Então, para que a escolha caiba ao credor, como é o que está cogitando 543, isso tem que constar da lei ou do contrato. Da lei ou do contrato. E aí, nesses 5 dias, caso ele não se manifeste, aí é ping-pong, né? A bola volta para a primazia da escolha volta para o devedor, que é a regra geral. E aí o devedor vai, a parte final ali do 543 fala, sob pena de qualquer uma das depositadas ser aceita. Tá? Vamos ver quais sejam, então depois da citação, quais são as providências do credor
que é o demandado. Providências do credor, que é o réu, o demandado. Nós vimos que ele pode concordar com o depósito e levantar a coisa. Quando ele concorda com o depósito e levanta a coisa, isso equivale ao reconhecimento da procedência do pedido. Artigo 487, inciso 3º, a linha A do CPC. Ele está admitindo que o autor, que era o devedor, tinha razão. Por um ato comissivo. Ele foi em juízo, não falou nada, levantou a coisa. Ele está implicitamente concordando com a procedência do pedido. A segunda hipótese é que ele apresente contestação. E quanto à contestação, a tratativa se encontra no artigo 544 do CPC. O artigo 544 tem um rol exemplificativo. Na contestação, o réu poderá alegar que, traz as hipóteses, não são as únicas hipóteses, tá? Ele pode alegar que não houve recusa, que não houve mora em receber a quantia ou a coisa devida. Ou pode falar que houve recusa sim, mas a recusa foi justa. Como nesse caso, excelência, esse cara quer pagar 1.000, mas são devidos 1.500. Eu recusei, de forma justa. O réu pode alegar que o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. Então houve uma falha quanto ao depósito, ou que o depósito não é integral. Na hipótese do depósito não ser integral, o parágrafo único do 544 prevê que ele deve indicar aquele ônus de impugnação especificada, né? Aquele ônus argumentativo. Quando você diz que o depósito não é integral, você só pode afirmar isso quando você diz qual é o valor correto, né? Então você não pode falar, não, ele não deve 1.000 não, está errado. Na verdade está errada a sua alegação também. Só pode dizer que ele não deve só R$1.000 quando você diz então quanto que ele deve. Veja que o tempo todo naquele exemplo que eu cogitei, eu falei, não deve 1.000, você deve 1.500. Então é o que o parágrafo único do inciso 4º está nos dizendo. Quando o réu alega que o depósito é insuficiente, ele, réu, assume o ônus de dizer então qual é o valor correto. Ok? E aí, o 545, que foi que eu mencionei ainda há pouco com vocês, vai prever o seguinte, olha, alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao réu, me perdoem, é lícito ao autor, que é o devedor, completá-lo em 10 dias, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Aquele inadimplemento absoluto, né? Imagina aquele vestido de noiva para ser entregue no casamento. Aí já acabou inadimplemento absoluto. Mas sendo prestações pecuniárias, como é aqui o grande exemplo, a maioria dos casos, não incide essa ressalva final. Então quando o cara diz não são 1.000, são 1.500, o autor é ouvido, que é o devedor, em 10 dias. E aí, em tese, o autor pode complementar os R$500 para equivaler para evitar os ônus da mora. E aí vai ficar todo mundo feliz. O autor não vai receber os ônus da mora, que é o devedor, e o credor vai ter recebido tudo. Ele vai ter 10 dias para complementar. E aí tem aquela previsão do parágrafo 1º, que eu tratei ainda há pouco com vocês. No caso do caput, pode o réu levantar desde logo a quantia depositada, com a consequente liberação parcial. Porque quando se discute que o depósito é insuficiente para fim de recordação, não há controvérsia quanto ao valor depositado. Voltem àquele exemplo. O devedor quer pagar 1.000, o credor quer receber 1.500. Ninguém tem dúvida que R$1.000 é do credor. Só que o credor não quer receber só 1.000. Então, em juízo, ele bota os R$1.000 no bolso e continua o processo para fins de discussão se aqueles 1.000 são suficientes para extinguir a obrigação ou não. Se aqueles 1.000 são apenas parciais, isso pode ensejar ao final uma complementação. E aqui um dado importante. Percebam então que o autor, que nesse exemplo pretende se ver livre da obrigação, porque ele interpreta o contrato no sentido que deve 1.000,
e o credor não dá quitação, porque ele interpreta o contrato no sentido de que agora a prestação foi para 1.500, o devedor vai a juízo para pagar 1.000 e depositou os 1.000. O credor, que é o réu, se defendeu dizendo que é insuficiente, que 1.000 não paga, é 1.500. E ele está embolsando os 1.000 todo mês, que é pago. O devedor paga 1.000, o credor embolsa 1.000. O devedor paga 1.000, o credor embolsa 1.000. Tem uma liberação parcial e o processo está prosseguindo, nesse nosso caso, para discutir se subsiste ou não a dívida quanto aos R$500. E eu disse isso para os senhores. Se ao final o juiz chegar à conclusão que o autor, o devedor, tinha razão desde o início, então a sentença vai ser de procedência. A sentença vai ser... Então já podemos tratar da sentença, né? A sentença vai ser de procedência da consignação e vai liberar totalmente o devedor. Ele não vai responder por ônus nenhum da mora. Agora, a sentença de improcedência da consignação em pagamento pode vir a resultar numa condenação do autor. Percebam bem. A sentença de improcedência, nesse caso, em que o autor, devedor, depositava 1.000 e o credor, réu, pretendia receber 1.500, ao final, se o juiz vier dizer assim, senhor devedor, autor, a outra parte tinha razão o tempo todo. Não era 1.000, era 1.500. Então, esses 5 anos de processo que você todo mês pagou 1.000, pois nesses 5 anos você ficou devendo a cada mês 60 prestações que você ficou devendo R$500. Então vamos multiplicar 500 por 60, vamos incidir aqui correção monetária, juros, mês a mês. E eu te condeno para que você complemente 30.000 e qualquer coisa, se as contas não me traírem aqui, 30.000 e qualquer coisa, com a atualização. Então eu quero que os senhores percebam o seguinte: a ação de consignação em pagamento tem natureza dúplice. Isso é algo que nós vamos falar aqui em vários procedimentos. Natureza dúplice. O que significa falar em natureza dúplice? É uma via de mão dupla. É uma rua de mão dupla, uma ação de mão dupla. Em geral, o autor formula um pedido e o máximo que ele tem de prejuízo é não ganhar. O máximo que ele tem de perda é deixar de ganhar o que ele pediu. Isso é em geral. Em alguns casos, esse prejuízo do autor pode ser majorado. O prejuízo do autor pode equivaler a uma perda na sua situação jurídica, literalmente dizendo. Como é esse caso? Na ação de consignação em pagamento, quando o depósito é feito a menor, o depósito é feito reconhecidamente pelo juiz de modo insuficiente, o autor é condenado, independentemente do réu ter pedido algo. Então aqui nós temos a um só tempo uma exceção àquele princípio da congruência, ao princípio da inércia. Porque o réu não pediu nada a favor dele. O juiz não está julgando só o que o autor pediu, está julgando mais. Mas ele o faz isso por força de lei. Ele faz isso por conta do parágrafo 2º desse próprio artigo 545 que nós estamos vendo agora. Então, por força de lei. Então, é uma exceção a uma regra legal previsto por uma outra regra legal, que não tem problema nenhum. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor, que é o réu e que não pediu nada, promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após a liquidação, se for necessário. Ok? Então, está visto aí essa característica peculiar da
ação de consignação em pagamento como uma ação dúplice ou uma ação de natureza dúplice. E aí, para encerrar, os artigos 547 e 548 trata da consignação em pagamento nos casos de dúvida a quem pagar, que nós já fizemos menção aqui mais de uma vez. E aí, resumidamente, como é que funciona esse procedimento? O autor, que é o devedor, vai a juízo e requer o depósito da coisa, como nos outros casos como um todo. E ele vai requerer a citação dos supostos credores em litisconsórcio. Quer ver um caso clássico em que isso acontece? O cara é devedor do seu Manuel. Aí o seu Manuel morre e deixa herdeiros. Só que o devedor não sabe quem são os herdeiros, os sucessores do seu Manuel. E aí ele recebe uma carta dizendo assim: senhor devedor, eu me chamo Manuelzinho, sou filho do senhor Manuel, que era o seu credor, e eu sou o inventariante, eu sou o administrador dos bens do meu falecido pai. Então o senhor agora deve pagar para mim. E depois ele recebe uma outra carta: senhor devedor, eu sou o Manuelzinho II, eu sou um outro filho, meu irmão é um safado, não pague para ele, pague para mim. E para quem que o devedor vai pagar? Tem dúvida legítima, fundada a quem pagar. O que ele faz? Ele não pode deixar de pagar. E ele não pode assumir o risco de pagar um deles, porque ele está correndo risco. Se ele pagou para a pessoa certa, desde sempre ele está certo. Se ele pagou para o credor errado, nós vimos que ele assumiu o risco e vai ter que pagar para outra pessoa. E depois vai buscar o ressarcimento para quem pagou indevidamente. É um estresse desnecessário. É mais jogo que ele deposite em juízo, cite os dois e mande os dois se engalvinharem em juízo. Os dois vão ser citados e o processo vai continuar em relação aos dois. Quer ver? Artigo 547 diz que o devedor vai a juízo em face dos dois. 548. No caso do 547, não comparecendo pretendente algum, converter-se-á ao depósito e arrecadação de coisa vaga. Então não sabe a quem pagar, foi a juízo em face dos supostos herdeiros. Não apareceu ninguém, coisa vaga. Tá. Inciso segundo, comparecendo apenas um, o juiz vai decidir de plano. Você citou os dois, só um foi a juízo dizendo que é meu, o juiz vai decidir, provavelmente vai dar para ele. Inciso terceiro, comparecendo mais de um, nesse exemplo, os dois filhos, supostos sucessores do Manuel, compareceram em juízo, o juiz vai declarar efetuado o depósito e extinta a obrigação em relação ao devedor. E vai continuar o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observando o procedimento comum. Então, o devedor, o autor da ação de consignação e pagamento, sai fora. Uma decisão interlocutória que vai excluí-lo do processo. Vai declarar extinta a obrigação em relação a ele, ele satisfez a obrigação, sai fora. E o processo prossegue entre os supostos credores. Vão ficar brigando quem vai levantar a coisa. Ok? Antônio, coisa vaga, coisa de ninguém. Coisa que não tem dono. Coisa vaga, coisa de ninguém. Ok, senhores? Então essas as peculiaridades sobre essa ação